Muitas pessoas se perguntam por que as dificuldades acontecem em sua vida e, dia após dia, acabam lidando com certas situações que parecem ser um certo padrão de acontecimento. O que muitas pessoas não sabem é que existe resposta para o estresse, existe resposta para a carga excessiva de trabalho, existe resposta para todos os problemas emocionais ou não que venham a acontecer e que parecem que, de uma certa forma, demoram a sair das nossas vidas. Mas fique calmo. Isso significa apenas que os processos têm uma hora para começar e também para terminar. Pois, afinal de contas, a vida da gente é feita de momentos. Nós dificilmente podemos ser alguém por muito tempo. Apenas estamos passando processos. Por isso, hoje vamos conversar aqui com ela, Adriana Magalhães, que é terapeuta holística e trabalha com terapia emocional e vai nos trazer um pouco do seu conhecimento para abrir a nossa mentalidade com relação a este assunto. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão aí nos assistindo. Espero que faça muito sentido para você, porque o assunto é muito bom e vai ajudar todo mundo que está procurando respostas aí para suas vidas. Maravilha. Adriana, eu queria começar esse programa pedindo para você se apresentar um pouquinho, explicar o conceito do que você trabalha e como é trabalhar com isso. Bom, vamos lá, gente. Eu sou Adriana Magalhães, né? Eu sou terapeuta já há uns 10 anos e isso foi um grande chamado na minha vida, né? Porque desde pequenininha eu sabia que eu tinha alguma coisa para falar para as pessoas, mas eu não sabia exatamente o que era, né? Então eu tive muita conexão com coisas ligadas às artes, né? Tenho formação em artes cênicas, mas eu fiz muito curso de autoconhecimento porque eu queria entender o que tinha dentro de mim que estava sempre me chamando aos questionamentos que a gente se faz todos os dias, né? E aí, nessas minhas andanças pelo mundo, né, eu tive bandas, eu fui cantar, e eu sempre falava alguma coisa para as pessoas, e isso foi começando a despertar em mim curiosidades sobre a minha missão, ou o que a gente veio fazer, ou o que a gente veio contribuir para esse mundo. E eu passei por alguns processos, e quando aconteceram os meus processos pessoais, foi quando eu realmente percebi que eu tinha um chamado aí para também ajudar outras pessoas. E aí foi que eu descobri, através de vários cursos que eu fiz, ligados ao holístico, né? Então eu estudei coisas ligadas a registros acásticos, as questões emocionais, terapêuticas, as questões corporais, e numerologias, e uma série de coisas que a gente acaba querendo lidar e conhecer, tarô, as partes de tarô do Osho. Por quê? Porque eu queria muito entender, não coisas que fossem para o futuro, para eu entender o que eu ia fazer, mas o que é que estava acontecendo no meu aqui e agora. Porque às vezes a gente fica buscando muitas respostas, né, e querendo saber o que vai acontecer depois. Mas se a gente não entende de onde vem tudo isso, a gente não consegue dar o próximo passo. E aí, em mais ou menos no ano de 2009, 2010, eu larguei tudo, fui embora de São Paulo, deixei a Matrix, vamos falar assim, fui morar na praia, e lá em Itanhaém eu conheci algumas pessoas no instituto que havia lá para crianças carentes, para meninas carentes, e eu comecei a fazer uma pesquisa muito grande comigo mesma. E lá, eu estava dando aula de expressão corporal, eu sou formada em balé clássico, né? Tinha muita coisa do corporal, e aí eu travei os 2 joelhos dando aula. E aquilo me pegou, eu falei, ué, não tinha nada, passei a ter, o que aconteceu nesse meio tempo, né? E aí, com algumas leituras, eu gosto muito de uma escritora chamada Louise Hay, que nos deixou ano passado, e a Louise Hay escreveu um livro maravilhoso que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. E nesse livro ela conta ela dá vários relatos e indicações de como é que a tua vida está nesse momento. E no final do livro ela conta a história dela, ela conseguiu curar um câncer sozinha, né, com todas as pesquisas de eu não tinha isso, passei a ter, o que aconteceu na minha vida para eu ter desencadeado essa situação, né? Porque o câncer e algumas doenças que não têm cura, elas têm um início no fundo emocional. E aí, pesquisando lá sobre os meus joelhos, eu descobri uma coisa que eu não queria aceitar naquele momento, que era orgulho e ego. Aí eu falei, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa que super fala com todo mundo, mas os meus joelhos travaram no momento em que eu escutei, dias antes, alguém me dando uma opinião sobre o meu trabalho. Olha, por que você não faz assim? E a gente tem uma dificuldade grande, né, quando alguém vem falar pra gente alguma coisa referente ao que a gente sabe fazer. E aí, naquele momento, eu fui pesquisar no livro o que tinha ali, e eu comecei a
a mentalizar, né? Sou flexível e deixo-me fluir, né? Por que eu fiquei tão, né, brava de alguém ter falado alguma coisa com relação ao meu trabalho? E aí 4 dias depois, os meus joelhos sararam. E eu nunca mais tive nada nos joelhos, porque eu entendi que eu precisava ser mais flexível, que muitas vezes na nossa vida a gente tem dificuldade em ter humildade, em ser flexível com algumas situações, tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal, e aí isso acaba indo para alguma região, verdade, né? E assim, o nosso lado direito dentro da terapia emocional, que é o trabalho que eu quero muito falar para vocês, que é o meu grande presente, né? O dom que a gente tem, assim como você vem aqui para dar as notícias para as pessoas, é o seu dom de comunicação. Eu senti que eu tinha esse dom nas minhas mãos e também de me comunicar com as pessoas. E aí, o trabalho do emocional fala isso. Então, do nosso lado direito, a gente tem todas as nossas informações ligadas ao racional, masculino, pai e as nossas questões profissionais. Então, tudo que você tiver de problema do lado direito, vamos analisar o que aconteceu antes e como é que está o seu trabalho. Aí a gente vai detectar onde é que está, porque cada parte do corpo está ligado com alguma emoção e alguma situação. E o lado esquerdo, em contrapartida, a gente tem o emocional, o feminino, a mãe e todas as nossas relações íntimas ligadas a pai, mãe, maridos, filhos, esposa, né? Então, tudo isso a gente vai começar a captar na gente, né? A gente já está falando da terapia emocional. Sim, né? Eu entrei nesse campo já contigo. Vamos lá. Então, a gente não tem essa cultura, né? Eu falo que a cultura do emocional é assim, a gente passa as emoções da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, mas a gente não dá muito atenção, porque a gente é reprimido, né? Se o homem chorar, homem não chora. Mulher se chora, é muito mimimi, né? Tá acontecendo algum problema ali. Ou ela é mais sensível. Mas é importante a gente olhar para isso, porque hoje o que a gente vê dos maiores problemas, né, da humanidade estão na ansiedade, estão na depressão, e às vezes acontece um trauma na nossa vida, a gente passou por um término de casamento, a gente passou por uma mudança de cidade, de trabalho, a perda de um ente querido, né? Quem é que nunca passou por isso e teve aquele trauma que pegou em algum momento ali? E aí isso não é aprofundado. Então, por exemplo, eu fiz muita terapia na minha vida, eu amo, né? Assim, tanto a parte corporal quanto a parte psicológica. Eu gosto muito de me conhecer, de me entender, né? Eu sempre fiquei procurando resposta fora, né? O mundo está errado. Quando na verdade está dentro. Quando né? está dentro da gente, Sempre. né? E a gente não é educado, a gente não tem a cultura, como os orientais, por exemplo, que tem a cultura desde pequeno de entender o que acontece com ele mesmo, né? Então no Ocidente, né? Exato, como as coisas são muito corridas, a gente vive uma vida capitalista, né? De ter que trabalhar, ter que fazer, a gente não presta atenção no que está acontecendo com a gente. E aí você vai para uma terapia de psicologia, de psiquiatria, te dá uns remédios, você conversa, você fala, mas parece que você sai de lá com um peso, né? Fica alguma coisa meio não compreendida, né? E aí você vai, vou fazer uma massagem para relaxar. Aí você vai fazer a massagem, relaxa, mas fica com aquela coisa na cabeça ainda pensando. E aí são coisas separadas, o mental separado do corporal. E a terapia holística, ela trabalha o todo. Ela une, né? Mente, corpo, espírito, alma, consciência, que é o que a gente não é ensinado. A gente ninguém fala pra gente sobre isso, né? Em nenhum momento, a não ser a hora que a gente vai buscar essas informações. E aí no trabalho da terapia emocional é isso. Eu uno as duas coisas, a parte corporal, onde a gente vai escanear o que está acontecendo fisicamente com você, onde é que tem dor, que você vai no médico, toma remédio e aquilo não melhora. Ou toma, passa, dali um mês, tá o problema lá de novo, né? Ou já virou uma patologia, já virou uma doença. Então, o que está acontecendo? De onde é que está vindo isso? Qual é o fundo emocional que tem aí? Então, quando a gente faz o trabalho corporal, onde você conversa durante toda a sessão, né? Você vai falando sobre a sessão no ponto que tá. Então, no joelho, no abdômen, nas costas, né? O que eu mais chega no consultório é o problema nas costas. Todo mundo, porque eu trabalho no computador. E às vezes não é só isso, né? Tem toda uma questão emocional do peso do mundo que eu tô carregando, das responsabilidades que eu tenho na minha casa, no meu trabalho, como que eu lido com isso. E aí vai pesando. É isso que eu ia perguntar. Por que a gente somatiza tantas dores no nosso corpo, sim. né? Porque a gente não tem essa compreensão. É o que eu falo, a gente tá buscando sempre fora, né? Eu tive um torcicolo, né? Acordei de manhã, dei um jeito no pescoço. Meu travesseiro que tá com problema, meu colchão. Tomei um banho quente, saí no frio. E essa relação, ela é quase que assim, mas como assim, né? Você dorme nesse colchão há tanto tempo, esse travesseiro, você toma banho quente, sai, por que hoje
travou. Então, por exemplo, o pescoço tem uma relação muito ligada com teimosia. O que é que eu não estou aceitando, né? Se pegou do lado direito, profissionalmente, o que que falaram para mim alguns dias atrás que eu não aceitei, não gostei do que eu ouvi, né? Em casa, se a minha mulher, o meu marido falou alguma coisa, ai, travei o pescoço, né? As crianças, né, elas podem ter alguma coisa, né? Estômago, a pessoa fala, eu tenho gastrite. Ah, mas a minha gastrite é porque meu pai teve, todo mundo teve. Já leva pela genética. Já vai pela genética. E assim, você pega às vezes um histórico de pessoas da mesma família que indivíduos desenvolveram e outros não. Por que aquele não desenvolveu? Porque eu sempre fui naquela questão, eu não quero entender o que todo mundo tem, mas aquele que não teve, que não desenvolveu. O que esse cara tem de diferente, que não desenvolveu? Então ele é meu ponto de pesquisa. E aí a gente descobre isso, né? Eu somatizei em algum momento. Então, o que é a gastrite? Tudo que termina em ite tá ligado com raiva. Né? Então assim, gastrite, sinusite, renite, eu tô me segurando com alguma coisa, né? E onde é que pegou? Então a gastrite é o estômago, o que eu não tô conseguindo digerir bem? O que eu tô tendo que engolir seco em alguns momentos? E como a gente tem que ser político tantas vezes, né? No nosso dia a dia, às vezes com os amigos, às vezes no trabalho, às vezes alguém te chama para fazer sei lá, vamos sair sexta-feira. Eu nem tô afim de ir, mas puta, meu chefe vai. Pô, eu vou ter que ir lá porque é meu chefe, né? Eu tenho que fazer uma média. E às vezes eu nem tô nessa... Arte da flexibilidade. Arte da flexibilidade. Mas aí eu acabo às vezes me desrespeitando, respeitando o meu sentir, porque eu tenho que fazer alguma coisa para agradar o outro. Porque o outro não pode ficar chateado comigo, né? E é isso que a gente não consegue lidar. Então, por isso que a gente somatiza, eu quero voltar na tua pergunta, por isso que a gente somatiza tanta coisa, porque eu sinto uma dureza, né? Senti uma coisa que ficou ruim dentro de mim, que eu não gostei, mas eu abafo aquilo, assim, não posso fazer isso, porque meu pai pediu, minha mãe falou, né, meu chefe, meu marido, e aí eu fico guardando aquilo, de repente estoura algum problema, e aí eu fico doente, eu caio de cama, né, eu tenho algum problema de estômago, eu machuco meu pé, os acidentes, né, a pessoa fala, tava jogando futebol, quebrei o pé, mas, cara, você joga futebol há quanto tempo? Mas foi um acidente. Acidentes não existem. O que aconteceu? Como que tá? Pé direito? O que aconteceu? O que tá acontecendo na tua vida profissional? Putz, meu chefe mudou, e aí eu não tô conseguindo me adaptar, por que eu peguei no pé? Porque são os passos que eu não estou conseguindo dar na minha vida profissional. Se fosse o esquerdo, os passos que eu não estou conseguindo dar na minha vida pessoal. Então assim, poxa, acabei de terminar um relacionamento, meu casamento acabou, então eu conheci uma pessoa, mas a gente não está se entrosando bem. Então tudo isso acaba pegando. Se você não encontra nada que te faça sentido, começa a se questionar, né? Porque a gente acaba produzindo tudo isso, né? Sem dúvida. Não é externo a gente, né? Não é a hereditariedade, né? Mas por que eu tô gerando isso em mim? Onde é que eu tô ficando em desarmonia com o meu corpo, né? Porque o corpo vai dando sinais. Sim, muito boa essa leitura que a Adriana nos traz, falando da terapia emocional, no sentido onde nós precisamos nos analisar, enxergar com mais calma, virar ali, não é, o reflexo para dentro, iluminar aquilo que pode estar escuro e que muitas vezes, devido à nossa correria, devido ao nosso ritmo de vida, a gente não consegue prestar atenção no que está acontecendo. Então vamos agora a um rápido intervalo comercial e já voltamos com este assunto para você aqui hoje na tela da Rede Premium. Fique conosco.